Bom dia a todos. Dou por aberta a audiência pública para avaliação das metas fiscais do primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2018 e primeiro quadrimestre de 2019, conforme disposto do artigo 9º do inciso 4 da Lei da Responsabilidade Fiscal, feita pela Secretaria Municipal de Gestão Financeira junto à Comissão de Finanças. Agradeço a presença do secretário e toda a sua equipe. Aliás, faço convite para que o secretário e a sua equipe venham sentar aqui conosco na frente, por favor. Vereador Alexandre, o senhor poderia recebê-los ali, vereador, por favor? Quero agradecer também a presença do vereador Iens, do vereador Alexandre Matias. Extremamente importante a presença dos vereadores e esperamos que até o final da audiência mais alguns vereadores possam fazer parte aqui conosco. Secretário, vamos ser muito objetivo, como sempre é a minha forma de trabalhar. Passo a palavra ao senhor e o senhor depois pode designar a sua equipe, enfim, a fazer as apresentações. E no final, vereadores, eu abro a palavra para que os senhores vereadores possam fazer também as suas explanações. Por favor, secretário. Obrigado, vereador Gilson. Nós vamos fazer aqui uma apresentação bem sucinta e objetiva também com relação ao fechamento do quadrimestre, com um comparativo do primeiro quadrimestre de 2017, 18 e 19, né? Trazendo aí os números tanto da parte orçamentária de despesa e receita corrente líquida do município, e fazendo aí um apanhado geral com relação à situação de como foi o comportamento desses últimos quadrimestres aí, principalmente com o fechamento agora de 2019. Eu passo a palavra à diretora de contabilidade aqui, a Rosane, tá? E ela vai fazer uma apresentação com relação a esses números e no final aí a gente fecha com os questionamentos e um possível debate. Rosane, se você quiser, pode usar aqui, por favor, que você tem acesso também. Pode usar aqui a tribuna, por favor. Isso, por favor, acho melhor você usar lá, daí você pode, inclusive, se orientar aqui. Isso. A Francine, se quiser ficar junto também com ela, ou tocar aqui também, fica à disposição. Francine, quer sentar lá pertinho? Francine, está pertinho dela? Você só vai ter que conseguir fazer... Estão ligados aqui? Bom dia, senhor presidente da Comissão de Finanças. Bom dia aos demais membros que compõem a mesa. Então, nós vamos aqui citar alguns valores de execução orçamentária referente ao primeiro quadrimestre de 2019 e comparado com os mesmos quadrimestres de 2017 e 2018. Também a gente já entregou por e-mail, passamos os relatórios de 2018, né, o primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, tá? Então, assim, a receita do município, no primeiro quadrimestre, a gente tinha uma receita prevista de 2.888.000 e arrecadamos no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, 554 milhões. Então, um percentual de 19% de arrecadação. As receitas correntes tinham uma previsão de 1.605.000 e arrecadamos 508 milhões, 31% de arrecadação até o momento. E aí as receitas correntes têm as tributárias, as contribuições, receita patrimonial, receita de serviço, as transferências correntes e outras receitas correntes. Temos as receitas de capital, 1.187 milhões de previsão e até agora arrecadamos 21.788.000. Dentro deste valor, tem 15 milhões que veio o recurso do BID e 4 milhões que é a operação de crédito interna, 2.300.000 para o SAMAI, para reservatório de água, e 1.100.000 do FINISA, que tem 500.000 também dos ministérios das cidades. A receita tributária, que é a receita mais expressiva da corrente, tem 435 milhões de previsão, 160 milhões até agora arrecadado, e isso equivale a 36% da previsão. Na tributária, então, tem o IPTU, o Imposto de Renda, o ITBI, o IS, as taxas, contribuição de melhoria e as multas e juros de moras da dívida ativa e dos impostos do exercício. A mais expressiva ali, no caso, é a 55 milhões,
que é de IPTU. Depois tem o IS, que é 52 milhões. Na sequência, nós temos as transferências condicionais legais. 784 milhões de previsão, 240 milhões 839 mil de arrecadação. Então, a gente arrecadou até o momento 30,70%. O valor mais expressivo aqui é o ICMS, 76 milhões, e o SUS, de 64 milhões 386 mil. Só quero destacar aqui que foi repassado 64 milhões, mas foi deixado de repassar pela União 14 milhões e pelo Estado 13 milhões do SUS. Tá? Isso é um valor que já vem remanescente desde 2017, na verdade. Que o Estado não vem repassando nem a União para nós esse recurso. E aí o município, né, tem que abarcar com o recurso próprio para dar conta da demanda da saúde. As despesas correntes têm 2.914 mil de previsão, 654 milhões de execução, 22,47% até agora. Aí nelas está a receita de capital, a receita corrente e as despesas intra-orçamentárias. As despesas intra são as despesas dentro do próprio município, são os repasses da obrigação patronal da prefeitura e suas entidades para o SBLU e também o pagamento de água para o SAMAI. Depois vem as despesas correntes, 1.432 milhões de previsão, já atualizada com suplementações, e empenhada até o momento 530 milhões, 37,02% das despesas correntes. De pessoal, 214 milhões, despesas pessoal, juros e amortização da dívida. Juros da dívida, 5.941 mil, e outras despesas correntes, 309 milhões. Nessas outras despesas, considera toda a despesa de custeio, material, consumo, vale transporte, vale alimentação. Despesas de capital. A previsão, 1.346 milhões, despesa empenhada até o momento, 95.905 mil, 7%. Neste caso aqui, nos investimentos, tem 70 milhões de execução. Aqui nos 70 milhões, 50 milhões são com recursos de operação de crédito, do BID. E 45 milhões do BID e 5 milhões de operações de crédito interna, Caixa Econômica, BRDE. E depois tem as demais recursos que é da União e do Estado, são de convênios. Tá? Mas o mais expressivo são as de operações de crédito. As inversões financeiras é o repasse para a URB, 10.334 mil. Na sequência, a gente tem um detalhamento das despesas intra-orçamentárias, aquela que eu falei que é dentro do próprio município. Então, pessoal em cargos, 18 milhões, que são as obrigações patronais para o Instituto de Previdência. Juros é o parcelamento que a gente paga para o SBLU, daquilo que não foi repassado à época de obrigação patronal, parcelamos, estamos pagando juros. Outras despesas correntes são as despesas que a gente passa para o SAMAI, do consumo de água. E a amortização da dívida é o principal do parcelamento com o SBLU. Na sequência, nós temos as despesas por função de governo, que deu uma atualização da despesa prevista de 2.914 mil e 654 milhões 600 mil de execução. As mais expressivas são a administração, 62 milhões, a saúde, 182 milhões, depois, na sequência, vem a educação com 103 milhões, o urbanismo, 91 milhões e 800 mil, e o saneamento, 62 milhões e 455 mil. São as despesas mais expressivas na execução do orçamento. Seguindo, no próximo slide, nós temos a receita e a despesa consolidada do município, onde a gente apurou até o quadrimestre um déficit de 100 milhões de reais, ou seja, a nossa despesa está maior que a receita. Destaquei também ali o resultado orçamentário somente do RPPS, do SBLU, porque esse resultado ele tem que ser excluído do município. Numa análise do Tribunal de Contas, ele exclui esse valor. Por quê? Porque o RPPS não pode cobrir nossas despesas do município. Tá? Então, o SBLU sozinho ele tem 21 milhões de superávit. Então, tirando este valor,
do total, que é dos 100 milhões, o município passa a ter um déficit de 122 milhões até esse quadrimestre. Na sequência, tem um relatório da receita corrente líquida. Essa receita ela é utilizada para fins de gasto com pessoal também. Então, nós temos uma receita corrente líquida no primeiro quadrimestre de 1.349 milhões. Nos quadrimestres dos anos anteriores, tinha 1.200.000 em 2018 e 1.188.000 em 2017, do mesmo período. Então, teve um acréscimo aí um pouco da receita. Aí vamos para os limites de pessoal. Em 2017, nós tínhamos 43% da nossa despesa com pessoal em cima da receita corrente líquida. Então, tinha uma despesa de 516 milhões e uma receita de 1.188.000, o que equivale a 43%. Em 2018, 572 milhões de despesa, numa receita de 1.237.000, equivale a 46,29%. Já em 2019, exercício atual, nós temos uma despesa de 576 milhões, uma receita de 1.349.000, o que equivale a 42,73% da nossa receita corrente líquida. Vale destacar aqui que a nossa receita corrente líquida é conforme a LRF. Toda a receita corrente vai para a despesa da folha, mas nem toda ela é destinada à folha de pagamento. Entendeu? Tem muita receita aqui, por exemplo, do SUS, receita de convênios, que não são para a folha de pagamento. Então, se o município fosse excluir essas receitas que não são destinadas à folha, nós chegaríamos lá na base de 60% do gasto com o pessoal. Estaríamos acima do limite legal, que é 54%. Depois o secretário, de repente, pode falar mais alguma coisa a respeito, né, secretário? Demonstrativo da dívida consolidada. São dívidas a longo prazo, empréstimos, parcelamentos. Então, nós temos aqui 449.813.000 de dívida consolidada a longo prazo em 30 de abril de 2019. Tínhamos, em 2017, nesse mesmo período, 326 milhões, em 2018, 380 milhões, e agora temos 449.813.000. São dívidas com bancos, a União, que é o PASEP e a FGTS, o parcelamento com o INSS e o SBLU, e depois a dívida externa, que é com o BID. No quadro seguinte, tem o detalhamento dessa dívida, né, que eu acabei de falar, o FGTS, o INSS, os bancos, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BNDES, o BADESC e o BRDE, e o parcelamento com o SBLU. Tá? E aí o BID, que é 178 milhões. Nos percentuais da dívida, nós tínhamos uma dívida de 449 milhões, dívida consolidada. A dívida consolidada líquida, ou seja, sem os restos a pagar a curto prazo, sem o saldo de caixa, tem 287 milhões. Isso equivale a 21,32% da nossa receita corrente líquida, que o município pode chegar até 120%. 120% daria lá 1.619 milhões, mas se o município chegar a uma dívida desse tamanho, quebra o município, pode fechar as portas, né? Mas os números são esses ali. Na sequência, nós temos, então, o resultado primário. O resultado primário é a diferença entre a receita arrecadada e a despesa liquidada, aquela despesa que já foi entregue o material, já foi prestado o serviço. E aí, em 2019, Blumenau chegou com um superávit de 117 milhões. Tem superávit aqui, vocês veem, anteriormente eu falei em déficit orçamentário, aqui é um superávit. Por quê? Porque aqui eu falo só da despesa liquidada, aquilo que foi efetivamente entregue o serviço ou o material. Então, a gente tem uma receita primária. A receita primária é porque se exclui daqui as operações de crédito, as alienações de bens. E da despesa se exclui os juros e as amortizações da dívida. Então, fica uma receita líquida e uma despesa líquida, que equivale a 117 milhões de superávit. Resultado nominal. Aqui é a dívida a longo prazo, menos os restos a pagar, menos os haveres financeiros, e a gente chega numa dívida consolidada líquida de 287 milhões. Comparado com o ano anterior, a dívida aumentou em 54.612.000.
Então, o que aumentou aqui, na verdade, foi a dívida a longo prazo. De 380 milhões, passamos para 449 milhões. Na sequência, temos os gastos constitucionais legais com a saúde e a educação. A saúde, são 15%, é o limite que a gente tem que, mínimo que a gente tem que gastar. Numa receita de 279 milhões, a gente gastou até agora 66 milhões. Então, chegamos a um percentual de 16 milhões, o que equivale a 5 milhões a mais em gasto com a saúde. Já a educação, a mesma receita, 279 milhões, a gente gastou apenas 45 milhões. Então, aí a gente está bem abaixo do percentual. São 10% da despesa em cima da receita. E aí a gente tem que batalhar para recuperar esse valor aí para poder aplicar os 25%, até porque isso é motivo de rejeição de contas junto ao Tribunal de Contas. No último quadro ali tem um demonstrativo da aplicação na área social como um todo. Aqui são todas as fontes de recurso, da saúde, da educação e da assistência social. Então, na assistência social, nós gastamos 9.418.000, na saúde, 180.637.000, na educação, 103.914.000. São esses os valores, senhores, tá, da execução do primeiro quadrimestre de 2019. Obrigado. Obrigado, quero agradecer a apresentação. E, secretário, agora nós podemos abrir aqui as perguntas e eu quero que o senhor seja bem sincero, assim como eu também sempre sou. Me preocupa bastante, as pessoas sempre me perguntam sobre ser prefeito da cidade, eu digo que a pessoa tem problema, realmente as suas faculdades mentais não estão em dia para decidir ser prefeito da cidade. Para ser secretário da Fazenda, então, as faculdades mentais já foram embora faz tempo já. E me preocupa aqui que a gente observa que o governo federal e o governo estadual estão diminuindo o déficit público, tentando diminuir, cortando aqui, cortando lá, só que o município não consegue fazer isso e não pode fazer isso, porque o cidadão bate na porta do posto de saúde, bate na porta da escola, nós vivemos aqui no município, e isso me preocupa com o déficit público que Blumenau está tendo aqui, e alguns números aqui realmente assustadores, assim. E aí, aqui nós estamos ao vivo, isso vai circular. E eu falo mesmo, não tenho problema nenhum de falar que se Blumenau, a população de Blumenau resolver ano que vem fazer uma escolha arrojada e botar um maluco que não tem a mínima concepção e ideia dos números que aqui estão, pode se preparar a população, você vai quebrar a cidade no ano seguinte já. Porque é alarmante esses números aqui, e aí não vou nem dizer que a situação é por conta de incompetência ou falta. Você vê aqui, o federal não passa, o Estado não repassa, e você tem aqui cada vez mais o cidadão cobrando, e você precisa, e aí você tem todo esse déficit, e isso, se eu puder explanar um pouquinho isso, porque realmente eu estou de cabelo em pé aqui, preocupado. Porque os números realmente aqui nos mostram, e depois eu vou abrir aqui os vereadores também para fazer seus questionamentos, esses números aqui, se não for feito alguma coisa nos próximos anos, e esse planejamento não for seguido nas próximas gestões, nós vamos ter problemas gravíssimos aqui na nossa cidade, né, por conta aqui o SBLU, então nem se fala, né? A gente viu aqui os números, a FURB também é outro problema, que ano que vem a gente já observa que vai ter, por mais que a reitora Márcia vem fazendo um bom trabalho e vem se esforçando, é assustador esses números. E o governo federal e estadual, cada vez a gente pensa, está vendo que está piorando ainda, porque está cada vez segurando mais ainda a rédea e não repassando o recurso necessário para o nosso município. O senhor poderia, pelo menos, fazer de forma muito sincera, tá? Claro. A gente está aqui ao vivo e vai passar, o cidadão vai ver também, acho que ele não pode esconder, claro. Tem que ser as claras. Claro, presidente. O que eu observo ali, né, eu já trabalho há um bom tempo ali na Secretaria da Fazenda, são 18 anos de história com relação a isso. Agora, assim que o Mário acabou assumindo a prefeitura, me convidou a assumir a secretaria também. E então, a gente tem feito um trabalho técnico junto com o corpo técnico muito forte e de esclarecimento com relação a todos esses números. O que a gente vê através de uma realidade que eu acredito que seja até a nível nacional, mas aqui muito clara na região, é essa deficiência que o Estado tem
com relação a prestar todo o assistencialismo necessário para os municípios. Como bem o vereador falou, se os cortes que o Estado faz hoje, se o município ou o prefeito fosse fazer isso aqui, muito provavelmente ele não conseguiria nem sair da prefeitura, quem dera ir para casa, porque a população realmente iria cobrar. A gente tem uma dificuldade muito grande na área da saúde, como pode ver através dos números, é investido o dobro do percentual legal, já, né? Isso é notório, não é uma realidade única, exclusiva da Prefeitura de Blumenau, isso acontece nas outras demais prefeituras aqui da região, até tivemos aí contato com o Tribunal de Contas, e isso é uma prática que já vem sendo instaurada no decorrer dos anos. Como todos bem sabemos, a área da saúde é um pilar muito importante em toda a sociedade civil. Então, o prefeito é inevitável que ele faça esse investimento e não deixe aí de prestar os atendimentos à população, mesmo que esses subsídios deveriam ser repassados através do Estado ou da União. O que a gente também pode reparar através disso é que várias obras de infraestrutura estão sendo contratadas para melhorar até toda a questão viária do município, e essas obras de infraestrutura, no decorrer do período, elas também têm uma garantia que é dada através da STN, né? Então, são obras cujos financiamentos são contratados aí, que a gente precisa que sejam realizadas, e cada vez mais, o que o município tem feito? Como ele não consegue se subsidiar através dos recursos que não são repassados ali pelo Estado, pela União, ele acaba tendo que ir lá e tomar um empréstimo para poder fazer uma obra que, muito propriamente, deveria ser de responsabilidade até do Estado. Então, isso vai acabando aumentando a margem de endividamento do município, né? A Rosane aqui, que é diretora de contabilidade, já trabalha a longa data também no município, ela explanou muito bem com relação ao percentual de endividamento. Se nós fôssemos seguir a lei que deixa endividar o município em 120% da RLF, lá, da Receita Corrente Líquida, nós quebraríamos o município. Então, é pertinente aí olharmos muito com bastante cautela nesses números, porque são números que refletem diretamente a realidade. Hoje, a dificuldade do município não é única exclusivamente, e também não vale aqui falar sobre má gestão, porque se formos falar de má gestão, nós estamos falando de em torno de 96% de todos os municípios, dos 5 mil municípios do Brasil, porque vários deles fecham no vermelho. Nós temos hoje, com um déficit primário, aí, com o fechamento de quadrimestre de 122 milhões, é claro que essa conta reduz até o final do ano. Por quê? Porque várias despesas já são orçadas de modo global, então ela é orçada no primeiro quadrimestre, mas ela é projetada até o final do ano, isso cai no orçamento e acaba aparecendo nos números, mas é inevitável que essa conta não feche aí no próximo ano, no final desse ano, e que fique alguma coisa a pagar no ano que vem. Então, isso é uma realidade bem sincera, né, com relação a toda a dificuldade que a gente tem no município, que cada vez mais o prefeito, como bem o vereador colocou, ele tem que ter um ato de coragem, tá, e tomar algumas atitudes. Uma delas foi com relação ao fechamento da URB, mas isso tem um preço a pagar. O aporte aí que foi aprovado aqui pela Casa já foi de 15 milhões, né? O serviço de auditoria já foi prestado e foi verificado que a URB, aí, o prazo mais ou menos de fechamento dela vai em torno de 10 a 20 anos, e isso ainda tem valores aí que a gente vai ter que desprender, justamente para cumprir com todas as obrigações que ela tem perante a sociedade, perante fornecedor, perante até os empregados aí que estão recebendo com relação a isso. Outra linha aí que podemos trabalhar e citar aqui é a questão da FURB também, que passa por dificuldades hoje. Não vai ser nenhuma novidade dentro dos próximos meses aí. A reitora, que realmente eu concordo, a Márcia tem feito um bom trabalho lá, mas é uma dificuldade que a gente tem a nível econômico mesmo, né? É inevitável que há uma evasão com relação aos alunos até, e o pessoal muito opta também para cursos de custo menor, que é o caso do EAD, né? Então, a gente vê essa realidade. Então, todas essas realidades que mostram que o fluxo financeiro e as diretrizes orçamentárias aí, elas vêm tomando um déficit, eu acredito que isso é reflexo mesmo do cenário nacional. Não vem propriamente com relação a um problema de gestão especificamente, uma falta de vontade. O que reflete isso é realmente a condição econômica do cenário nacional. Blumenau ele teve anos aí que teve condições melhores, né?
2009, 2010, o cenário econômico era um cenário um pouco melhor, apesar de toda a tragédia de 2008, mas nos próximos anos ali que se sucederam, era um cenário um tanto quanto melhor, até 2013, por aí. Agora, no segundo semestre de 2014 e 2015, principalmente com ápice em 2016, a gente vê que a crise realmente foi instaurada e está difícil de recuperar. Tem vários economistas e vários estudiosos de casos que dizem que uma crise dessa tu recupera aí em torno de 10 a 15 anos, né? Então, a gente vai ter que batalhar muito para chegar lá. E como bem falou, temos aí uma gestão até o final do ano que vem, né, na possível reeleição. Isso tudo tem que ser tratado com bastante cautela, bastante seriedade, né, como a gente vem fazendo efetivamente, porque os números não mentem, né? A matemática é uma ciência exata e não tem o que a gente falar ou fazer aqui que não esteja apresentado. O trabalho que a gente vem fazendo lá, que eu acho que é um trabalho que deve ser falado aqui até para a comunidade ter noção, foi implementado aí desde quando eu assumi a secretaria um fluxo de caixa, um fluxo financeiro. Esse fluxo de caixa está sendo exteriorizado a todas as outras demais secretarias, então a gente está tendo um controle mais efetivo, mais na ponta mesmo, com relação a tudo que é gasto, tudo que é empregado e quais as ações que estão sendo feitas de governo. É aquela gestão que qualquer empresário que sabe fazer aí, que é o caderninho, né, ou a planilha do Excel, que é sendo feita para administrar melhor a sua empresa. E o município não é diferente. A gente tem aplicado essa ferramenta de fluxo de caixa e ele tem dado alguns resultados e que propriamente honrou aí com todos os pagamentos em dia até o dado momento dos servidores públicos e até uma negociação salarial que, no meu ponto de vista, muito exitosa para ambos os lados, né? O município conseguiu, a gente conseguiu, através de cálculos, aí, reverter uma situação com relação à greve e o servidor, por si só, acabou compreendendo essa situação e também assumiu uma parte do ônus, aceitando a proposta. Então, isso tudo é reflexo de um trabalho sério, um trabalho bem empregado e que a gente vai ter que dar continuidade. Todas as ações que estão sendo tomadas agora com relação ao fluxo de caixa, questões orçamentárias, elas dificilmente, independente de qual rumo o município vai ser tomado, elas não tendem a retroagir. Daqui para frente a gente tem que melhorar os mecanismos realmente de fiscalização e de aplicação disso tudo, e o Tribunal de Contas está ciente disso, tanto que fez um sistema agora, na qual que ele está chamando o município de Blumenau, se eu não me engano, Joinville e Florianópolis, para ser pioneiro na parte de fluxo e controle de todas as questões orçamentárias, né? No mais é isso. Presidente, eu acho que eu me estendi um pouco, mas muito obrigado pela oportunidade de fala aqui na tribuna. Secretário, aliás, eu sempre gosto de procurar alguma coisa para dar uma cutucada e incomodar bastante, mas eu tenho que aqui abrir um parênteses. Essa questão do fluxo de caixa feito por você e pela sua equipe, realmente tem que dar parabéns, porque é algo que vai se tornar referência, não só para o Estado, mas para os outros municípios. Então, realmente, está sendo muito bem feito. Gostaria aqui de abrir a palavra, vereador Ian, se o senhor me permite, gostaria de fazer alguma explanação. Bom dia, secretário César, toda a sua equipe da Secretaria da Fazenda, cumprimentar aqui o líder do governo, Alexandre Matias, e também o Gilson, que é o presidente, aqui também da nossa Comissão de Finanças. Nós estamos acompanhando nos últimos anos, César, os reflexos, principalmente da nossa economia, e isso acaba, com certeza, refletindo no caixa da Prefeitura, ainda mais a partir de agora. E, claro, eu sempre me dirijo ao nosso munícipe que não temos mais representatividade no cenário nacional. Isso reflete também, até porque quando lá tínhamos aí 2 deputados federais e um senador, nós tínhamos lá recursos a fundo perdido, que ainda podíamos fazer aí algumas obras importantes na cidade. E esse cenário, quando nós estamos falando de 27 milhões só na Secretaria da Saúde, seja 14 federal e mais 13 do Estado, isso deixa principalmente a nossa gente que precisa, né, de ocupar aí muitas vezes os SFs, para que muitas vezes o medicamento que teria que vir do Estado ou do governo federal, ou o município acaba arcando para que este município possa ter a sua saúde. Mas a saúde financeira realmente nos preocupa aqui também, secretário,
no sentido de também nós buscarmos parceiros, no sentido de que Blumenau não apenas fica aí só mendigando ou querendo só reclamar, e daqui para frente o desafio também nós, edis da Casa, do povo, temos a responsabilidade de buscar aqueles que foram eleitos para não esquecer a cidade. Até porque vocês fazem sua parte, assim como já foi dito aqui, a maior preocupação minha, além dos nossos recursos não estarem chegando com a velocidade que a cidade precisa, é realmente o SBLU. Eu não tenho dúvida nenhuma que os próximos gestores, ou aqueles que já estão em campanha, falem a verdade para a comunidade, né? Então, não adianta que nós escondermos. O SBLU realmente, para a Câmara, também tem sido, quando vem esse projeto, sempre uma preocupação. Não é só o fato de nós aprovarmos, é ter condições realmente financeiras para que nós possamos ter ela ainda funcionando. Então, nós temos que ter aqui a responsabilidade, Prefeitura, FURB e todos os mecanismos, fazer uma conversa para que nós possamos também fazer com que ele seja um assunto daqui para frente a ser discutido e, quem sabe, fazer algumas adaptações para que não os próximos servidores que estão na Prefeitura ou na FURB não venham pagar também essa conta que realmente é alta. Por isso, cumprimento aqui a grande família da Secretaria da Fazenda, todos aqueles que, juntamente com a Rosane, que ela já está aí há tanto tempo quanto eu como vereador, tenho certeza de que a Prefeitura está em boas mãos, juntamente com toda a sua equipe. César, parabéns pela apresentação. Passo aqui a palavra ao vereador Alexandre Matias, mais uma vez agradecer a sua presença aqui conosco. Vereador professor Gilson, nosso presidente da Comissão de Finanças, vereador Ientes, agradecer a presença aqui também do nosso secretário César e da sua equipe, trazendo informações de extrema relevância para essa Casa Legislativa. Uma das nossas funções aqui é a de fiscalizar, e quando a gente tem uma apresentação de números como foi feita aqui, realmente a gente alcança esse objetivo na fiscalização com relação aos tributos do município. Pegando um gancho no que foi dito pelo presidente Gilson e pelo vereador Ientes Manton, é impossível a gente analisar esses números aqui e não ficar preocupado com a saúde financeira para os próximos anos do nosso município. E num momento em que tanto o governo federal quanto o governo estadual lavam as mãos e deixam a responsabilidade no colo dos municípios, e o município, por ver a situação com que a cidade se encontra, seja ela na questão da infraestrutura, na pavimentação das ruas, seja ela na questão da educação, na reforma das escolas e no investimento para honrar o salário dos servidores, da mesma forma na saúde, acaba tendo que optar. Ou investe-se mais nisso e, obviamente, como o cobertor é curto, se deixa de investir naquilo, ou realmente a população acaba ficando sem o serviço. E fruto disso, a realidade disso, por exemplo, a situação que nós encontramos na saúde do município, onde se investe mais do que o dobro do que se teria por obrigação. E por quê? Única e exclusivamente porque o governo federal e o governo estadual não fazem a sua parte, apesar de terem um percentual maior no recebimento das receitas vindas de impostos, acaba se deixando ainda para o município, coitado do município, aí em torno de 7%, se não me engano, é o que permanece no município das suas receitas, ainda tendo que fazer, às vezes, da responsabilidade do governo federal e do governo estadual. 125 milhões, só para deixar claro, é o que o município investe a mais do que teria de obrigatoriedade por ano. 125 milhões a mais por ano o município de Blumenau investe a mais do que teria na sua responsabilidade. Quantas ruas, vereador Gilson, poderiam ser pavimentadas com esse recurso? Ouso dizer, se não me engano, o prefeito me falou isso, se eu não me falha a memória, se nós não tivéssemos esses 25 milhões a mais que ter que ser investido na saúde, nós conseguiríamos pavimentar toda a cidade de Blumenau em 4 anos. Então, senhores, é nesse ponto que a gente tem que chegar. Muitas pessoas, vereador Gilson, nos encontrando na rua, dizem que não querem mais saber de política.
pior cego é aquele que não quer ver. A política está diretamente ligada nas nossas vidas. Se nós tivéssemos tido um pouco mais de cautela na eleição do ano passado, nós poderíamos ter, quem sabe, um maior número de representantes a nível federal. E isso, com certeza absoluta, influenciaria na quantidade de recursos que Blumenau recebe através de emenda parlamentar e também da destinação através do governo estadual e federal. O vereador Ientes lembrou, nós tínhamos 2 deputados estaduais, 2 deputados federais e 1 senador. Olha, se eu não me engano, foram 240 milhões de reais, através de emendas parlamentares, desses parlamentares, para a cidade de Blumenau. São recursos que extremamente importantes para a saúde do município, porque o município acaba deixando de adquirir financiamento, e nós vimos aí na planilha a quantidade de financiamentos que são adquiridos justamente porque a cidade ela é uma manutenção contínua, nós temos que pavimentar as ruas, nós temos que refazer o pavimento que já não está mais dentro da sua validade, e tudo isso necessita de recursos. E se nós não tivermos a parceria do governo do Estado e do governo federal, o único caminho é, sim, contraindo financiamentos, e isso, a longo prazo, acaba se dando no endividamento do município. Então, queria agradecer mais uma vez a excelente explanação aí da Secretaria de Gestão Financeira. Dizer, vereador Gilson, que a política influencia, sim, diretamente na vida das pessoas, e que ano que vem nós teremos uma nova eleição, e que os números, né, o senhor também, mais do que eu até, pela sua formação, eu sou administrador, sempre digo que os números não mentem. E que pena que a grande parte da população não consiga decifrar esses números. Mas aí é onde entra o nosso papel de a gente poder filtrar e poder levar essas informações nos vários cantos da nossa cidade, porque a eleição, como eu disse, ela vai influenciar diretamente na qualidade de vida do povo blumenauense, dependendo da opção que cada um fizer na urna. Então nós temos que ter muita coerência, muita responsabilidade para o ano que vem. Obrigado. Senhores, secretário, eu acho que seria, né? Eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença da sua equipe competentíssima, aí, Rosane, Francine, o senhor César, né? Agradecer realmente a presença dos nossos colegas vereadores. E aqui a gente não está aqui para assustar ninguém, mas os números não mentem. 2 e 2 são 4, não tem como fazer mágica. As pessoas podem até, não, pelo desconhecimento, ou até por maldade, distorcer algumas situações, mas cabe às pessoas começarem a entender, e eu aqui sempre, por mais que não gostem, vou sempre falar a verdade e vou sempre deixar muito claro ao cidadão que a coisa não está boa e a gente precisa realmente refletir. Então, mais uma vez, secretário, eu agradeço a presença de todos. E então dou por encerrado a audiência e agradeço mais uma vez a presença da sua equipe e dos vereadores. Obrigado a todos.